E o Palmeiras está conversando com o Jorginho, volante do Arsenal. O vídeo de hoje do canal traz mais detalhes dessa história e conta também sobre Andréas Pereira, Vila Sante, para completar as últimas no mercado, bastidores, finanças e o Bahia tentando aplicar um chapéu no Verdão e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, uma informação que mexeu com o torcedor palmeirense. Jorginho, volante de 33 anos de idade, brasileiro naturalizado italiano e que chegou a jogar recentemente pela seleção da Azzurra, está em conversas com o Palmeiras. O Jorginho decidiu deixar o Arsenal a 6 meses do fim do contrato. O vínculo dele se encerra na metade do ano. E as possibilidades no Brasil, segundo a apuração da ESPN, são de Palmeiras ou Flamengo. A escolha por esses dois clubes tem a ver com o poderio financeiro, pelo fato de sempre brigarem por títulos e também por estarem classificados para o Super Mundial de Clubes. Também, de acordo com a ESPN, já houve uma primeira reunião do Palmeiras com o representante do Jorginho para discutir sua contratação de forma imediata. Jogador avaliado em 9 milhões e meio de euros, mas que certamente sairia em condição bem melhor. O Arsenal não deve criar tantas dificuldades, até porque o Jorginho perdeu espaço. Na atual temporada, o clube inglês tem 30 partidas, mas o Jorginho só esteve em campo em 17 delas, sendo 9 como titular e 8 na condição de reserva. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Jorginho caberia no seu time do coração? Você, palmeirense, se anima com a ideia? Só para complementar, para contar sobre Andréas Pereira, lá na Inglaterra, preocupado com a sede do Palmeiras, o Fulham decidiu colocar o Andréas Pereira de capitão no jogo disputado nessa quinta-feira. Andréas, que gostou bastante da homenagem. Ser capitão num time inglês é algo super importante, especialmente para jogadores estrangeiros, como no caso do Andréas Pereira. 3 milhões e meio de euros pelo Lucas Rosa. Jogador que inclusive tem nacionalidade italiana, o que permite a ele jogar sem ocupar vaga de estrangeiro no exterior. Você deve estar curioso para saber se o Lucas Rosa ainda tem algum percentual preso ao Palmeiras, né? A resposta é não. O atleta só garantiria dinheiro ao Palmeiras em relação ao mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual que a FIFA destina a clubes formadores. Bora falar agora sobre o Bahia, que tenta aplicar um chapéu no Palmeiras. Contei para vocês no fim do mês de outubro e início do mês de novembro sobre o interesse alviverde em Santi Mingo, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça. Lá na Argentina surgiu a informação ao longo dessa sexta-feira que o Bahia tem conversas avançadas com o Defensa e Justiça para a compra do atleta em definitivo, operação de 6 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Portanto, 8 milhões de dólares ou 49 milhões de reais. Eu me referi a 6 milhões de dólares porque era esse o valor que o Palmeiras trabalhava na tentativa de convencer o Defensa e Justiça a liberar esse atleta, considerado um dos melhores defensores do futebol argentino. Ele e Valentim Gomes são tratados hoje como enormes promessas. O Palmeiras não conseguiu fechar o acordo e a ideia era contratá-lo antes da venda do Vitor Reis, para que não tivesse o mercado inflacionado. O Bahia, com o apoio do Grupo City, avançou nas tratativas e espera fazer um anúncio a qualquer momento. Preciso falar agora sobre Palmeiras, Andréas Pereira, Jorginho, entre outras possibilidades. Pela manhã repercutia a informação publicada pela ESPN, dando conta de que Jorginho, meio-campista de 33 anos de idade, brasileiro naturalizado italiano do Arsenal, conversa com o Verdão. O nome foi sugerido ao Palmeiras, o Palmeiras quis entender as condições do negócio, mas dá para dizer que não está muito animado com a ideia. Primeiro porque o Jorginho não atende aos anseios do treinador do Abel em relação à posição. Só para lembrar, o Jorginho está muito mais para um volante defensivo do que o Andréas para um meio-campista ofensivo. O Vila Sante também tem características mais ofensivas do que as do Jorginho. Para completar, a ideia do Jorginho é voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras ou no Flamengo com um salário compatível ao de Premier League, algo que está fora da realidade ou do interesse do Palmeiras, até porque o Verdão já se dispôs a pagar para o Andréas Pereira os mesmos vencimentos que ele tem lá no futebol inglês. Só para piorar ou completar essa história, Andréas Pereira foi capitão do Fulham nessa quinta-feira na vitória por 4-1 contra o Watford. E ser capitão em um clube europeu é sinônimo de respeito, de reconhecimento, de valorização. Então, quando o Fulham, em meio à especulação de que o Andréas Pereira pode se mudar para o Palmeiras, dá a ele a faixa de capitão, o Fulham reforça o interesse na permanência do atleta. Até consultei um dos representantes do Andréas e ele demonstrou
ainda mais pessimismo em relação à chance de acordo, mesmo com o Palmeiras aumentando a oferta. Cheguei a contar para vocês sobre a última proposta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Andrés, que tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Se não der certo com o Andrés e as negociações com o Jorginho não forem adiante, pode ser que o Palmeiras retome conversas para ter Vila Sante do Grêmio. O Adelvan Pereira perguntando sobre novidades no Palmeiras. Adelvan, sobre Jorginho, até uma coisa uma notícia que surgiu nas últimas horas lá na ESPN, que o Jorginho foi oferecido para o Palmeiras. A primeira rodada de conversas não causou muito ânimo no Palmeiras. O pacote é caro, não é o jogador da posição que o Abel pede, enfim, não estou sentindo tanta firmeza de que o negócio vai acontecer. O Alex Duni, não sei se vale a menção, mas o Lucas Rosa, lateral, é São Paulino desde criança. Já falou em podcast, tem post antigo em Facebook e Instagram. Acho que vale a menção, claro que vale. Só para quem não associou o nome à pessoa, o Lucas Rosa foi formado na base do Palmeiras, vendido para a Juventus da Itália por R$1 milhão e é titular desde a temporada passada do Valladolid. Cheguei a contar para vocês, depois de perguntar para o diretor executivo de futebol do Valladolid, o Bruno Maziotti, sobre a chance de o Lucas Rosa virar reforço do São Paulo. Ele contou que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo, mas o Valladolid recusou. Para o Valladolid só vale a pena fazer negócio em caso de pagamento de pelo menos 3 a 3 milhões e meio de euros. E aí só mais um acréscimo em cima do Lucas Rosa, 24 anos, bons números, especialmente defensivos. Se negociado com o São Paulo, o Palmeiras fica só com um percentual do mecanismo de solidariedade. O Palmeiras não ficou com percentual de venda futura, tá? Sobre Jorginho. O Jorginho declarou que, voltando ao Brasil, tinha como prioridades Palmeiras ou Flamengo, por entender que são os clubes mais saudáveis do ponto de vista financeiro, que estão nas grandes competições e vão disputar, por exemplo, o Super Mundial de Clubes. Com o Palmeiras já deu para perceber que a conversa não foi das mais positivas. O Palmeiras entendeu que a pedida salarial é muito alta e ele não é o cara que o clube busca, não é a posição específica, tá? Teles Rodrigues, boa noite, Nicola. Santoro te respondeu sobre as posições que pretende contratar? Não, Aristóteles. O Santoro, ele sempre responde as amenidades. E aí, tudo bem? Feliz ano novo? Tudo bem? Reforço, não posso te falar, Nicola, não posso falar. O que a gente sabe é que o Bahia está atrás de um centroavante, o William José é o alvo, de que o Bahia está atrás de um zagueiro e existem negociações com o Santimingo, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence ao Defensa e Justiça, já passou pelo Barcelona e esteve nos planos do Palmeiras no mês de outubro. Na oportunidade, o Defensa pedia 6 milhões de dólares. O Palmeiras ofereceu 6 milhões de dólares. Agora, se fechar com o Bahia, negócio na casa dos 8 milhões de dólares. O FX Donk 7 fala mais do Henrico, de 6 anos, que está indo do Flamengo para o Corinthians, e sobre a suposta perda velada do clube formador. O Palmeiras não vale nada, os caras roubam o Estevão do Cruzeiro e querem sabotar. Tem muito assunto importante aqui citado pelo Donk 7. O Corinthians está contratando um menino de 6 anos de idade. Ele se chama Henrico, jogava no Flamengo. Ele anunciou nas redes sociais a sua despedida do clube, pediu que o torcedor do Flamengo entendesse que ele precisou se distanciar dos pais e que ele estava que era muito difícil para os pais irem até o Rio de Janeiro. Ele tinha proposta para continuar no Flamengo e tinha também ofertas de Corinthians e Palmeiras. A opção foi pelo Corinthians, tá? Esse menino, ele chegou ao Flamengo em outubro de 23, começando a atuar nas categorias de base do Fla. Em 24, ele migrou para o futebol de campo, mesmo muito mais jovem do que todos os outros, tá? Bastante personalidade e muita qualidade. E, de fato, o Corinthians contratou esse jogador, vencendo uma disputa com os outros dois rivais. Mas o Corinthians perde o seu direito de... Não é direito de clube formador, eu vou até ler direitinho, porque há um acordo entre os clubes. Aqui, ó. Peraí. Ó. Deixa eu colocar aqui no meu arquivo de Word. O Corinthians foi excluído do movimento dos clubes formadores. Os clubes decidiram, alguns anos atrás, criar esse movimento, que zela pela ética nas relações entre os pedidos dos clubes, é que não se contrate atletas dos 10 aos 14 anos de idade, quando o atleta tem um contrato muito vulnerável. E aí, para evitar um verdadeiro leilão, que só beneficiaria a empresários e jogadores,
Eles criaram esse movimento e uma das regras é não tirar jogador dos 10 aos 14 anos de outro clube, a menos que tenha um aval do clube, enfim. O Palmeiras pediu a exclusão do Corinthians desse movimento de clubes formadores, depois que o Corinthians contratou um atleta com essa idade dos 10 aos 14. O Corinthians até sugeriu ao Palmeiras que deixasse um percentual de uma venda futura para o Palmeiras não aceitou e levou o caso a esse comitê, e esse comitê optou por, de fato, excluir o Corinthians. Agora, além de não estar mais protegido de assédio de outros clubes por atletas de 10 a 14 anos, o Corinthians também corre o risco de passar a ser excluído de competições de categorias de base. Inclusive, 2 competições que já estavam previstas não devem ter o Corinthians, tá? Fala, torcida alviverde. O Manchester City está de olho em uma das maiores joias da nossa base, Vitor Reis. O gigante inglês fez uma proposta oficial pelo zagueiro de 18 anos, mas o Palmeiras resiste e quer manter o jogador até o Mundial de Clubes. Hoje, vamos te contar tudo sobre essa negociação, o que está em jogo e como o Verdão está se posicionando nesse impasse. Então, já deixa o like e vem com a gente até o final. A novela começou nesta sexta-feira, quando o Manchester City enviou uma proposta oficial ao Palmeiras. Embora os valores exatos da primeira oferta não tenham sido revelados, sabe-se que a parte fixa não chega aos 40 milhões de euros, o equivalente a 250 milhões de reais. Apesar disso, o número não foi considerado ruim pela diretoria do Verdão, e as negociações estão em andamento. O Palmeiras quer segurar Vitor Reis, pelo menos até o Mundial de Clubes. A presidente Leila Pereira foi clara em entrevista recente: ele é uma peça fundamental para o nosso time e queremos contar com ele no Mundial. Mas, se surgir algo interessante para o clube e para o atleta, estamos abertos a conversar. Vitor Reis é uma das promessas mais brilhantes do futebol brasileiro. Com apenas 18 anos, ele já soma 22 partidas pelo time profissional e 2 gols marcados. Reserva imediato de Gustavo Gomes e Murilo, o camisa 44 tem contrato até o fim de 2028, com uma multa rescisória impressionante de 100 milhões de euros, cerca de 627 milhões de reais. Nada mal para uma cria da base alviverde. O Manchester City já demonstrou interesse em outros jovens talentos brasileiros, e agora mira Vitor Reis como uma peça importante para o futuro do clube. Os termos com o staff do jogador estão praticamente fechados. O que falta agora é o acerto entre os clubes, que promete ser a parte mais delicada da negociação. O Palmeiras tem um objetivo claro: vencer o Mundial de Clubes. Vitor Reis é visto como uma peça fundamental para fortalecer a defesa na competição. A diretoria sabe que perder o jogador agora seria um golpe duro, principalmente com a alta competitividade que o torneio exige. Por isso, o Verdão está tentando ao máximo postergar qualquer saída do zagueiro até o final do campeonato. E aí, torcida, qual o seu palpite? Será que o Palmeiras vai conseguir segurar Vitor Reis até o Mundial ou o Manchester City vai levar mais uma joia brasileira? Deixa sua opinião nos comentários e aproveita para se inscrever no canal. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Verdão. Obrigado por assistir e avante, Palmeiras!